meu saravá fraterno a todos. Mais um programa aqui do canal Portal de Aruanda. Quem ainda não me conhece, está vendo pela primeira vez um vídeo meu. Sou Marcelo Gutierrez, sou um sacerdote de Umbanda e dirigente da Choupana Pena Dourada, apresentando o programa Meu Saravá Fraterno. Bom, pessoal, o tema de hoje do nosso bate-papo aqui do nosso canal é um tema que, assim como eu procuro colocar aqui temas bastante interessantes no nosso programa, ele é um tema que a gente já viu filmes, a gente já viu literatura, é um tema recorrente, é um assunto, né, recorrente que instiga muitas pessoas, que causa medo, folclórico, cheio de grandes menções, né, sobre o assunto. Pacto com o diabo. É um assunto polêmico, tem gente que acredita, tem gente que acha que não tem nada a ver. Mas enfim, fazer um pacto com uma força maligna. Fazer um pacto com algo que nós entendemos como adverso, como opositor, como antagônico às leis de Deus, a Deus. Na verdade, a palavra diabolos é uma palavra que vem do grego e que realmente tem o significado, né, de opositor, de antagônico, né? Então tudo que fosse contrário a Deus, se criou o mito do diabo, né? Na verdade, o diabo não é um ser, ele é uma alegoria, né? Foi criado pela Igreja Católica, uma figura fantasmagórica, uma figura fantástica, uma figura com atributos e configurações e um desenho de uma fera, um ser de cornos, né? Existem muitas pinturas, cornos, uma pele vermelha, rabo, enfim, uma besta que conotava e trazia a ideia do mal, né? Da força maligna opositora de Deus. Porém, nós entendemos que é claro que tudo num planeta dual como o nosso, né? Nós temos ali o alto, o baixo, o esquerdo, o direito, sempre o ponto e o contraponto, a força positiva e a força negativa, né? Os prótons e os elétrons, sempre o lado, as polaridades, né? Então, quando nós vemos algumas pessoas falarem sobre a questão do pacto com um diabo, no intuito de se beneficiar com essa suposição de que esse ser tivesse poderes que através de um pacto com ele, entregando a sua alma a ele, você alcançaria, essa pessoa alcançaria os objetivos mais fáceis, como riquezas, ou seja, vendendo a sua alma ao diabo, que é o que tanto se apregoa por aí, você alcançaria sucesso. Então, existe o folclore, existe o cinema, existe literatura que fala sobre isso, mas na verdade o que nós entendemos quando nós procuramos as origens e a verdadeira história
história da criação do mito do diabo, do Satanás, nós percebemos que tudo isso foi uma alegoria criada com o intuito de amedrontar as pessoas, né? Então, o que acontece quando nós vemos que, assim como temos o positivo e o negativo, como falei, no mundo espiritual nós vamos ter espíritos que no ponto mental deles, ao longo de tantas e tantas eras que passaram, eles se esqueceram que são humanos como nós. Eles ficaram tão animalizados, eles se densificaram tanto pela condição de trevosa pelo qual eles foram sendo arraigados, conduzidos, que eles acabam se tornando seres, espíritos, com uma configuração mental poderosa, né? De poder da mente, de poder de manipulação das mentes e da própria mente deles, desses seres espirituais, que eles esqueceram a condição humana deles e acabam se tornando espíritos considerados diabólicos, né? No contexto do opositor às leis divinas e às leis de Deus. Assim como Jesus, ele é a síntese de tudo aquilo que é puro e perfeito, né? Das ideias perfeitas, como ele é uma grande ideia, além de não somente o símbolo, a marca, a essência de Jesus, como sendo o símbolo da pureza, da perfeição, da síntese de tudo que é bom para nós, nós vamos ter um contraponto, que é essa questão diabólica, né? E esses espíritos que são acionados para situações de pactos, eles se apresentam como demônios. Eles acabam acreditando, pela própria densidade pelo qual eles foram se transmutando ao longo dos milênios, até porque existem espíritos que estão tão densificados pela condição que eles acabaram construindo em sua essência, que eles acabaram se tornando realmente figuras diabólicas, figuras trevosas do baixo mundo espiritual. Entendeu? Então, por esse prisma, por esse raciocínio, é onde as pessoas vão lá e acabam trazendo esses espíritos, essas energias, essas configurações, e começam a entrar em sintonias com eles, e através de rituais, através de entregas, através de sintonias, de frequências, até mesmo de entregas mesmos, de tudo aquilo que eles podem fazer diante desses rituais, esses espíritos com configurações diabólicas acabam dizendo, né, acabam denominando que a atitude, a tal entrega, a tal magia é algo como se fosse um pacto. Você está entregando a sua alma e eu vou te beneficiar por conta disso. Essas coisas são tão sérias porque, como eu falei, esses espíritos, eles acabam acreditando, eles esquecem que eles foram humanos que nem nós, que eles tiveram família, que eles tiveram pai, mãe, que eles nasceram, que eles viveram, que eles foram amados. Eles acabam esquecendo tudo isso. Eles acabam se tornando espíritos animalizados. E no astral inferior existem verdadeiras confrarias no mundo espiritual, onde habitam entidades com essas configurações, que se tornam animalizadas devido à densidade pelo qual eles foram
se envolvendo e edificando através de milênios, como eu estou dizendo. Agora, sobre o aspecto do pacto, né? Não existe, na verdade, algo que você possa vender a sua alma a um ser espiritual, por mais trevoso, diabólico, demoníaco, pelo qual a consciência deturpada dele assim o classificou, né? E esses espíritos, eles não são donos, eles exercem sim um grande poder mental. Porque na verdade, o que esses espíritos se aperfeiçoaram foi na capacidade mental que eles desenvolveram ao longo de eras que se passaram, e hoje eles são esses chamados magos negros do baixo mundo espiritual. Então esses espíritos, eles têm um grande poder mental, um grande poder de atuação e de manipulação das faculdades, né, mentais, pelo qual eles são acionados em seus poderes, em suas atribuições e as suas capacidades de exercer o poder na mente de uma pessoa despreparada, de uma pessoa que se entrega nesse sentido, para esse sentido, para essa finalidade. Mas não existe o pacto, porque a alma, ela não pertence a você. A alma é universal. Ela é dada pelo Criador. Então ninguém tem o poder, nem você mesmo, de vender a sua alma e fazer um pacto com seja lá quem quer que seja, né? Então a questão do pacto é um folclore, né? Uma alegoria que foi criada ao longo de muitos e muitos anos, promovida por pessoas que queriam manipular os outros e utilizando-se dos rituais. E a igreja, ela foi colocando isso como algo classificado como opositor, como antagônico a tudo aquilo que fosse do interesse dela. Então, nasce toda essa conjuntura, se cria toda essa conjuntura de que alguém poderia fazer um pacto para algum benefício, vender a sua alma para ter algum benefício através de um ritual, através de qualquer coisa que fosse em torno de uma magia, ou em torno de um ritual, como eu falei, qualquer coisa nesse sentido, de uma transposição para se alcançar algo através de uma força denominada diabólica, e ao redor de toda essa conjuntura alcançar algum benefício, né? E depois sempre se dizia que você seria eternamente condenado ao fogo do inferno caso fizesse isso. Na verdade, isso é uma grande alegoria, isso é um folclore. A alma não lhe pertence, a alma é de Deus, ele é o Criador e ele que tem poder sobre a sua criação. Nós somos criados por ele. Então você não é o dono e você não pode vender o que não é seu, né? Então, na verdade, como eu falei, uma alegoria. O que existe é associações de espíritos completamente atordoados, né? Completamente perdidos, completamente esquecidos da sua essência, e que acabam aí se envolvendo aí com essas conjunturas animalizadas da sua própria configuração, da sua própria essência.
E esses são espíritos marginais, são espíritos das confrarias trevosas, e que as pessoas acabam acionando essas forças na ideia, né, de que estariam falando com diabos, com demônios, e que esses demônios poderiam ser executores de forças capazes de torná-lo um rei, de tornar alguém rico, de tornar alguém poderoso, de conseguir o amor que você quer, enfim. Na verdade, são espíritos altamente animalizados que se tornaram ignorantes quanto à sua essência primordial. Ok, gente? Então, vamos entender, acima de qualquer coisa, a nossa força de criação, né? Nós somos capazes de utilizar a nossa força mental, assim como esses espíritos que se julgam demônios, que aparecem aí por aí dizendo os nomes mais pomposos, né, das denominações infernais. Esses espíritos, na verdade, eles são espíritos que sofrem pela sua própria condição de ignorância, que perderam a sua essência. Então nós vamos pegar, da mesma forma que eles desenvolveram essa capacidade mental de se transmutar e até de fazer o mal, perderam a noção do bem, nós também temos a nossa mesma capacidade de fazermos o bem, de trabalharmos o nosso mental para o nosso bem, para o nosso sucesso e o nosso crescimento como espíritos universais. Então isso é o que prevalece acima de qualquer coisa. Ok? Espero que eu tenha ajudado em mais um bate-papo aqui no canal do Portal de Aruanda. Estou à disposição para outros temas. Me mandem. Os temas que eu costumo colocar são temas que as pessoas me perguntam, que as pessoas pedem a minha opinião. Que a minha opinião seja relevante. Se não for, desconsidere. Eu apenas estou aqui no intuito de compartilhar o meu conhecimento baseado nos estudos que eu tive ao longo desses anos todos. Toda sexta-feira estou ali na Choupana, Pena Dourada, a partir das 20 horas para os nossos trabalhos, para quem quiser conhecer a nossa casa, ok? Até o próximo encontro e que Oxalá abençoe. Muito axé e muita luz.